futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Ariane Machado e você está ouvindo ou assistindo o GeaCast, o podcast da Go Ahead Intercâmbios. Para quem nos acompanha, sabe aqui que nos nossos episódios trazemos sempre um convidado para falar um pouco sobre a experiência do intercâmbio. A gente fala sobre tipos de programas, dicas, muito conteúdo relevante para que você possa organizar o tão sonhado intercâmbio. E antes da gente começar, né, não deixe de seguir as nossas redes sociais e as nossas plataformas de podcast. E hoje trazemos o nosso convidado Lucas Caramelo, né? Lucas Caramelo, sobrenome de doce, né? Caramelo. O Lucas, ele foi para fazer o seu intercâmbio na Austrália com 22 anos, novíssimo. Foi fazer um curso, além não só de... Ele não foi fazer um curso de idiomas, e sim um curso de especialização profissional, um curso mais conhecido como VET na Austrália. E eu vou apresentar, como vocês já sabem, o nosso convidado, né? O nosso convidado Lucas Caramelo. Obrigada pela sua presença, por participar aqui do nosso bate-papo aqui. E apresentando um pouquinho, o Lucas, ele é nascido aqui em São José dos Campos, né? Hoje tem 24 aninhos. Foi para a cidade de Sydney, na Austrália, como eu já disse, fazer um curso VET, uma certificação na área de marketing e comunicação. E, detalhe, durante a pandemia, tá? Ele foi em 2020, ele é design gráfico e especialista em marketing, e graças à Austrália, ele adquiriu muita experiência profissional, evoluiu muito, né? Conquistou muitas coisas, né, Lucas? E nesse podcast, que eu acho que vocês estão muito curiosos aqui, a gente vai falar sobre perrengues, e um deles eu vou falar aqui que o Lucas foi picado no primeiro dia de trabalho dele na Austrália, que ele vai contar que é um dos perrengues na Austrália, que é o que a gente sempre fala, nem sempre o intercâmbio, a gente é muito transparente, né, um mar de rosas. Tem as dificuldades, que eu falo que é os obstáculos a serem ultrapassados, né, Lucas? E o Lucas vai contar um pouquinho sobre os perrengues que ele passou nessa experiência que ele teve na Austrália, na cidade de Sydney. E como vocês já sabem, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado trazer um objeto que representou durante essa experiência no exterior. E, cara, Lucas, se pudesse apresentar aqui, falar um pouquinho sobre você e sobre o seu objeto. Claro, vamos lá. Eu acho bem legal a gente tratar um pouco disso, né? Os perrengues, uma parte que geralmente não fica na mídia, Sim. Né? Porque, pô, na verdade, além de serem desafios que a gente tem que superar, são coisas que complementam também a nossa experiência, né? É o que ajuda também a gente a aprender tanto e tal. E até a foto que eu trouxe aqui tem muito a ver também com esse perrengue que você falou. É uma fotinho do meu primeiro dia de trabalho lá. Eu tava nesse job específico, eu peguei um job tipo solto, assim, eu vi a oportunidade no grupo do Facebook lá, e era pra trabalhar com mudanças, né? Então foi pra descarregar caminhão, carregar caminhão, Legal. De uma família que tava se mudando lá com um bairro vizinho. Até a viagem foi próxima, foi bem pertinho, que é ruim, porque a gente vai descansando no caminho. Mas, cara, muita coisa, muitos desafios, assim. E eu até brinco com a galera, né? A experiência foi perrengue duplo, assim, porque eu não estava muito preparado fisicamente, não sabia o que eu ia esperar lá, né? E chegando lá, nossa, a casa era muito bagunçada, tinha muita coisa e tava bem suja, né? Então, pra quem já foi pra Austrália ou conhece lá, teia de aranha tem em todos os lugares. Assim. Por isso tem muita aranha. Nossa, tipo assim, você vai dormir, fecha a janela, de manhã você acorda, você abre a janela e tem uma teia de aranha lá. Elas, cara, é tempo recorde, assim, elas trabalham, sabe? Tem em todo lugar, tem na praia, tem em casa. Por mais limpo que seja o ambiente, se não cuidar de um dia pro outro, tem teia de aranha também, porque ela tem bastante, né? E nesse caso, como você disse, a casa não estava muito organizada, então, né? Aí você imagina, né? A gente já tinha visto algumas aranhas lá, do risada e tal, os rapazes que estavam trabalhando também. Mas aí o susto foi quando eu fui pegar um móvel, acho que era um rack, se não me engano, tava meio bagunçado lá, mas era um rack por baixo da televisão e tal. A hora que eu coloquei a mão pra suspender, tinha um outro rapaz do outro lado, aí eu senti na hora... Mas era aranha pequena ou aranha grande? Então, era grande. Era grande, tá... eu não sei nem te dizer, era tamanho assim. Nossa senhora! E peludinho assim, falei, meu Deus do céu, eu não sou um cara que tipo... Peludinho assim, ó, já... aquela pele assim, eu falei, nossa, eu não sou, tipo, não tenho muito medo, assim, sim, convivo bem com ela no cantinho dela, né, mas nessa eu falei, putz. Aí já naquele segundo eu até apoiei no meu joelho móvel pra não soltar aqui, derrubar tudo. Mas já veio as histórias na minha cabeça, né? Putz, será que tem veneno? Caraca, você pensou, morri. Tô brincando. Eu falei, cara, acho que é isso, pessoal. Não vou terminar aqui que eu não vou precisar de dinheiro. Ai, meu Deus. E tipo assim, eu acho que fazia umas 2 horas que eu tinha começado aquele job e eu acho que ia durar umas 10 horas, assim.
era só o começo, sabe? E aí eu falei pros meninos, putz, não sei o que eu faço agora, né? Vocês já foram picados? Devo me preocupar? Não. Meus meninos falaram, cara, toma uma água, fica uns 20 minutos, se você não sentir tontura nem nada, volta que a gente vai precisar de você. Daí eu falei, beleza. Sério? Só que eles falaram com uma certa segurança, sim, já estavam lá mais tempo, eu falei, bom, vou Mas eles já tinham sido picados, não? Na verdade, não. Eles falaram com propriedade, eu acreditei. Mas aí você não teve febre, nada, então, nenhuma reação? Tive, graças a Deus. Eu sentei lá e tal, de fato não deu tontura nem nada, imagino que não tenha nenhum tipo. Como ela era grande, furou? Chegou a furar o seu dedo? Furou. Ficou até como se fosse uma picadinha de pernilongo, só que maior, sabe? Mas, ficou inchadinho na região, sim, ali. Sim. E aí deu pra ver que ficou furinho e tal. Mas eu não sei se igual foi a gente errado. leva picada de abelha, aperta. Então. Falei, será que eu puxo, né? Tiro o veneno. Você não fez eu nada, não foi fiz gelo, nada? Não fiz nada. Até porque eu tava na casa, nem conhecia nada, eu não fiz absolutamente nada. Eu segurei um tempinho, porque aí sangrou um pouquinho, né? Que ficou machucadinho. Segurei e tal, e fiquei lá esperando. Aí nessa, a única coisa que eu fiz foi avisar a galera que morava comigo. Falei, gente, mandei localização e tal. Falei, acho que... Gente, se eu não voltar hoje... espero que não aconteça nada. Mas se eu parar de responder, foi aqui que eu morri. Ai, que horror! Nossa. Ai, que engraçado. Então, e graças a Deus, assim, foi bem de boa. Passou uns 20, 30 minutos, eu já voltei pra lá. Falei, galera, acho que não foi dessa vez. E voltei lá e tocamos em frente, sabe? Nossa, que história. Mas, cara, e foi assim, acho que foi no segundo mês que eu tava lá. E logo no primeiro job, assim, que eu peguei dessas. Nossa, foi muito punk. Já foi, tipo, o primeiro perrengue, exato, assim, de bem-vindo à Austrália, né? Exatamente. E foi esse. E aí, assim, né? Cada dia é um desafio e tal, mas esse me marcou porque tem aquele mito, né? Todo mundo fala Austrália, pô, tem canguru, mas todo mundo sabe que tem muita aranha e tal. Tem muitas pessoas que ficam com receio do destino Austrália, por esses que falam, né? Muito aracnídeos, aranha, sim, isso. Porque fora a aranha, e tirando o crocodilo também, que eu sei que tem bastante, o que mais que tem, por curiosidade? Sim. Eu ainda não conheci a Austrália, mas eu vou conhecer a Austrália, tá? Pra contar muitas coisas pra vocês aqui. Exato, é muito legal. E assim, né, como você falou, eu fiquei em Sydney, então assim, Sydney era uma cidade grande. Então tende a ser um pouco melhor, porque tem cidades lá que não é muito interior do país, né? Fica sempre às margens lá. Mas tem cidades que você ouve a galera falar, pô, aparecia no jornal sempre, em tal cidade, canguru entrou na avenida lá, invadiu um supermercado. Você fala, nossa, que realidade maluca, né? No Brasil, não sei, só se fosse uma capivara, alguma coisa assim. Lá é mais chique nisso. Mas aí, em Sydney, assim, essa parte de animais maiores não tinha, mas de fato, como é uma cidade muito arborizada, assim, lá, os bairros residenciais lá são pouquíssimos prédios, né? Mais no centro lá e tal. Bairros de casa e tal, sempre tem muita árvore, tem aquelas praças, parques com bastante área verde, assim. Então, assim, você enxerga os animais em todos os lugares, sabe? Até eu gosto muito de fotografar, às vezes eu ia com os amigos lá tirar foto e tal, no parque, que eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa. Eu vi porco-espinho, canguru... Koala, né? Que é um dos principais. Tanto canguru como koala, né? São os principais símbolos da Austrália, E o que eu fiquei mais feliz, que lógico, tem zoológico, tem as áreas destinadas, assim, mas você vê em parque, sabe? Reservas naturais, parque, assim. Falei, nossa, foi muito legal. Não, imagina. E aí, bem assim, mas de fato, assim, aranha em todos os lugares. Em todos os lugares mesmo, assim. Não é um grande problema, até a galera que mora lá convive. Até né? que no Brasil tem. Lá deve ter uma proporção um pouco maior, porque é como você falou, né? Muito calor, é um clima tropical, muito parecido com aqui no Brasil. Sim. Então, não sei se lá chega a ser um problema isso, assim, a nível, quando os acidentes acontecem e tal. Eu não acho que seja, porque eu não vi acontecer nada, assim. Vi uma outra pessoa falar, fui picado, vi e tal. Mas nada acontece. É mais pra quem tem medo, né? Que fica nessa e tal. Sim. Bom saber, né? Se alguém for picado por aranha na Austrália, não se preocupe, você viu, né? Nossa. Vocês ouviram ou estão assistindo, né? Nossa, é bem assim. E eu me lembro até, alguns jobs depois, assim, né? Eu fui pra área eu comecei a trabalhar como driver lá, como motorista e fazia umas entregas. Então tinha algumas que era o shift durante o dia, que era o ideal, assim, porque aí era tranquilo e tal. E tinha alguns que eu deixava algumas encomendas, e lá é muito comum você deixar, caixa, encomenda na porta da pessoa, e você vai embora tranquilo, e ninguém mexe, né? Seja um prédio, seja uma casa, você deixa na casa, na porta da pessoa. E aí eu me lembro uma época que eu fazia as entregas para um chefe de cozinha lá, e ele entregava basicamente aquelas marmitinhas geladas e tal. Então as pessoas pediam durante o fim de semana, e na segunda de madrugada eu levava, de domingo para segunda. Então começava meia-noite e até 7 da manhã. E aí, o que era muito engraçado, porque uma das coisas até que me espantou, assim, de Sydney, que a cidade, sei lá, 7 da noite, assim, todo mundo apaga tudo, apagam as ruas, não tem essa vida noturna, igual a gente vê em São Paulo e tal.
Lá todo mundo acorda muito cedo, faz o que tem que fazer, sai do trabalho 4, 5 horas e aí todo mundo vai pra casa. Deu 8 da noite, Sim. não tem nada assim na rua, sabe? Esses bairros residenciais lá, os subúrbios e tal, é tudo escuro, assim, e as pessoas dentro da sua casa. Então, assim, eu dirigindo, eu falava, nossa, eu achava, parecia que era tipo 3 horas da manhã, assim, e era não, era 8 da noite, 9, sabe? E eu me lembro de uns episódios, assim, que aí às vezes eu entrava naqueles predinhos e tal, os prédios sempre baixinhos, mas tinha alguns bairros que tinha e tal. E eu tinha que parar a van e pegar uma caixa e entregar na porta das pessoas. E aí tem, tipo, aqueles caminhozinhos pra você chegar na portaria e tal. E eu me lembro todos os dias, era a mesma coisa. Eu pegava a caixa, segurava lá na minha frente, eu ia fazendo assim. Porque no meio do caminho sempre tinha teia de aranha nos corredores. Tipo assim, eu ia passar por um portãozinho, sempre tinha uma aranha, assim, tipo uma teia atravessada. E o medo, né? Ah, não, já... Já parei uma vez, Não, sobrevivi. mas ó, pensa que você já tava praticamente vacinado já. Levei uma picadinha de aranha. Mas é o que você falou, a teia de aranha devia ter em muitos Em todo lugares. lugar. Né? E era engraçado, quem via de longe era esquisito, porque tava aí assim com a caixa, mas era pra não pegar nem no meu rosto, nem cair aranha ainda. Sim. Mas depois Foi, a gente acho que acostuma. as pessoas pensavam, o que esse doido aí tá dançando com a caixa, levando a fazer exercício de certo, né? Sim, muito engraçado, cara. Que Nossa. legal. E o Caramelo, conta um pouquinho mais. Você teve mais algum outro perrengue no trabalho? Esse foi a experiência no trabalho, não sei, na escola ou praticando um esporte, enfim. Conta pra gente aí Então, se você teve algum. eu acho que o que foi mais desafiador pra mim foi um pouco dessa área profissional, assim. Primeiro porque, assim, quando a gente vai pra lá, você leva um dinheiro, assim, que você fala, pô, vamos me virar uns meses e depois eu quero fazer acontecer. Ainda mais que a gente sabe que o visto de estudante lá também tem de trabalho e tal. Então, na parte do estudo, assim, eu tive os percalços lá de, pô, pandemia, algumas aulas online, mas ainda foi um desafio superável. Os desafios maiores, assim, que eu tive que me colocar lá pra jogo, assim, foi realmente de trabalho. E eu lembro até nas primeiras oportunidades que eu fui pegando e tal, eu sempre ia trocando ideia com a galera que tava mais tempo pra entender, cara, o que você acha que vale a pena, o que deu certo pra você, e principalmente aqui você fala, pô, conheci a pessoa, ela já mora sozinha, o que ele fez pra chegar lá, sabe? Você sempre fica assim. Porque intercambista é a realidade de 90% dos intercambistas de compartilhar casa, né? Porque o custo pra você morar sozinho, de você ter um apartamento, um flat, enfim, acaba ficando bem alto. Exato. Então, pra reduzir custos, compartilhamos com outros estudantes, né? Exatamente. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu fechei uma acomodação estudantil pro primeiro mês. Aí tinha a possibilidade de eu renovar pro segundo se eu quisesse, ou então buscar algo de fora, né? E eu cheguei lá, eu morava com mais 16 pessoas. Tinham bastante brasileiros na casa, mas tinha colombiano, tinha um rapaz da República Tcheca, tinha gente de todo lugar, né? Então foi um intensivão logo no começo. E aí depois eu me juntei com um grupo de amigos que eu fiz lá mesmo e a gente alugou um apartamento pra... Na época eram 5 pessoas, que aí foi muito mais tranquilo e tal, e a gente pegou uma localização legal. Mas uma das coisas que eu me desafiei muito também no começo, assim, que foi uma experiência bem legal, foi de perguntar pra essa galera, pô, o que vocês estão fazendo e tal. E eu lembro que um rapaz, que foi um grande amigo meu, o Alisson, que ele falou, cara, pega trabalho como driver, pega dirigindo, porque você vai ver que é muito legal, você vai ouvindo música, trabalha muitas horas, é cansativo, mas você não carrega Ganha tanto chips, peso. Né? As gorjetas, né? Você não carrega o peso 24 horas, você vai... Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Só que lá, até a parte da autoescola é muito diferente do Brasil, né? O que é comum lá, você aprende a dirigir, ou você paga um instrutor, ou os seus próprios pais te ensinam, e depois você vai lá e só faz a prova, sabe? Não tem aquela obrigação como tem aqui de aulas específicas. De fazer as aulas práticas, né? Sim. Então é muito comum a galera aprender de lá. Só que eu já tinha a carteira daqui, e antes de sair daqui, até foi uma dica do meu pai, ele falou, cara, tira a carteira internacional, porque pelo menos no começo você já se vira com ela, né? Daí eu falei, pô, beleza, já levei aqui, tirei no Detran na época e tal. Levei pra lá e aí o pessoal falou, cara, você pode dirigir com ela. Às vezes o guarda fala, pô, se ele te parar, ele vai falar, ó, eu recomendo que se você for trabalhar dirigindo, é legal você tirar uma daqui, só pra você se atualizar e tal. Mas não era um problema assim, sabe? Sim. Então eu falei, bom, vou começar assim, né? E aí tinha um amigo meu que tinha um carro lá, ele já tava lá há um tempo, e aí ele basicamente me deu umas aulas de direção, me deixou mais do que aulas em si. Ainda mais pelo fato de ser mão inglesa, né? Então, o começo é mais Tem isso. muita gente que não sabe que a Austrália é porque a nível placa e tal, a gente se vira bem, assim, o problema mais é isso, é acostumar o cérebro ali, né, porque você fica jogando pro lado errado e tal. E aí foi isso, e aí basicamente assim, ele me deu algumas instruções ali, a gente dirigiu algumas vezes, aí ele me levou em alguns shifts dele, ele falou, cara, vou te levar, você vai me acompanhando pra você ver como é, e alguns percursos eu deixo você fazer. Daí foi o que me abriu a cabeça, assim, a possibilidade de pegar uns jobs, né. Aí eu me lembro que eu entrei num grupo de WhatsApp logo depois disso lá, que era de grupo de drivers mesmo. Pô, oportunidades, tinha gente de todo do mundo inteiro também.
Aí eu lembro que um rapaz, um colombiano, falou, pô, eu tô saindo de um trabalho e meu chefe vai precisar. Eu trabalho aqui eles faziam gelato, sorvete e tal, era um italiano o dono. E ele falou, pô, ele vai precisar, a gente tem uma van refrigerada, se alguém quiser, na hora eu já mandei mensagem. Eu falei, bom, dirigir carro, dirijo uma van, né? Vamos ver e tal. E aí, pô, fechei com ele falou, pô, você já dirigiu? Eu falei, claro, já dirigi e tal. Óbvio, né? Sempre. Nossa, aí você tem que dar aquela floreada, né? Sim. E eu já tinha dirigido no Brasil um caminhão uma vez, falei, não, já dirigi no Brasil também. Sim, então sou já... caminhoneiro já, 2 anos de experiência, tô brincando. Então, aí chutei pra cima, né? Só que aí, assim, cheguei lá, eu era um senhor italiano que era dono. E, obviamente, também não nasceu na Austrália, não tava lá muito tempo. Então, o inglês dele era muito difícil, ele falava muito arrastado, sotaque e tal. E eu tava me familiarizando ainda com o inglês. E aí ele chegou e falou assim, bom, eu lembro das primeiras palavras, a van quebrou. Aí eu peguei um caminhão emprestado do meu, acho que era cunhado dele, alguém que trabalhava até então com isso. você achou que era uma van, né? Então, Ok, a van. Então, ele já tava acima do que eu conseguia, na verdade, né? E aí ele falou, pô, é um caminhão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Nossa, aí eu lembro que eu cheguei lá, ele tava, pô, você tinha que conectar lá e refrigerava o caminhão, dava um gás assim nele. Depois ele ficava mantendo com ar-condicionado, porque era um sorvete. Não, detalhe, dirigir mão inglesa, o lado totalmente o contrário aqui do Brasil, inverso. E aí no caminhão, meu Deus, e é assim, né? Exato. Não é nem E o que é assim. mais difícil é que a gente acostuma na hora de passar a marcha. Se fosse um carro automático e Sim. tal, ainda de boa. Porque o nosso braço direito toda hora vai procurar a marcha e eu batia na porta. Bate na assim. porta. Toda hora, era muito engraçado. E aí o senhor lá que me recebeu, ele falou, então vamos fazer assim, eu tô terminando aqui de carregar, você me ajuda, carrega as caixas, e a gente faz uma primeira viagem de teste, só pra eu ver como é que você dirige, depois eu libero você pro resto do dia. Daí eu falei, Jesus amado. Ele vai me acompanhar ainda, você pensou, ferrou, Então, né? cara, só que, nossa, aí era tipo assim, era uma empresa super pequenininha que fazia os sorvetes e tal. E aí, nossa, pra tirar o caminhão lá de dentro de ré já foi difícil no começo e eu não acertava ré. E aí ele falando e eu só, tipo assim, dando migué, né? Falei, não, aqui a ré é um pouco diferente e tal. E falei, pô, tem umas que você aperta. Aí eu já comecei a puxar assunto pra ver se... Só que ele não dava. Pra dar uma descontraída, E ele né? não ia na minha. Eu falei, nossa, vai ser difícil. Aí eu lembro que, beleza, apanhei ali na ré e tal, mas consegui sair e tal, engatilhei e pá, e fui. É porque daí linha reta vai tranquilo, né? E aí eu falei pra ele ainda, posso colocar aqui no GPS, que eu já tava até com tudo preparado pra deixar lá. Aí ele falou, não, vai seguindo que eu vou te falando que eu sei o percurso de cabeça. Daí eu falei, putz, quer ver que esse cara vai mandar eu virar? Não vou conseguir virar. Vai entrar numa viela apertadinha. Nossa, cara, e aí, dito e feito, né? Foi super desafio chegar a rua estreita e ele pegava uns caminhos que eu achava duvidoso, mas como eu não sabia muito, nem falava, né? Sim. E aí, beleza. E aí, assim, aí já começa o desafio dirigindo e tal. Aí ele chegou no primeiro restaurante lá e falou, ó, o restaurante é aquele ali que você tá vendo na esquina. Pode deixar uma vaguinha, a gente leva lá. Só que assim, não tinha vaga, era uma avenida, sabe? E eu falei assim, pô, às vezes de carro você enxerga uma vaguinha e você faz uma barbeiragem, mas entra. Sim. Agora como é que eu vou manobrar esse caminhão, cara? Nossa. Caraca. Aí eu me lembro que eu fui, voltei, e aí ele começou a ficar bravo com a situação, não comigo, mas porque não tinha vaga mesmo, e é uma avenida super chata, assim. E aí eu falei, ó, a única coisa que tem é essa vaga aqui que era na frente daqueles postos de correio, sabe? Sim. Só que não pode parar. Eu falei, no máximo que dá pra gente fazer, eu paro aqui, você fica aqui de alerta, né? Eu vou lá, levo e volto correndo. Daí ele falou assim, bom, tudo bem. Aí eu falei, cara, eu já vou cometer a primeira infração aqui na primeira viagem, né? Mas aí foi isso. Aí eu deixei lá e tal. Já vou levar uma multa já no primeiro dia de trabalho. Nossa, aí eu lembro que eu parei lá e tal, fui correndo, abri a caixa lá, peguei, fui levar o sorvete lá pro restaurante. A galera super receptiva também, era um outro rapaz, acho que ele era... Pô, era latino, não sei se era mexicano e tal. Ele falou, pô, você tá começando agora, porque ele conhecia já as pessoas que levavam naquele percurso. Aí eu fiz amizade com ele e tal, voltei correndo, peguei o caminhão e aí ele falou assim, pode tocar pra empresa lá, que de lá você toca o dia de hoje. Daí eu falei, Jesus amado, né, que deu certo. Pô, eu falei, nossa, eu sou o Velozes e Furiosos, que é o Brian, né? Não, e você nunca dirigiu mesmo, né? Você comentou aqui, não? Não, cara, não. Nem van aqui no Brasil. Não. Ah, aqui no Brasil eu tinha pego uma vez um caminhãozinho, não era grande também. Sim. Mas assim, foi acompanhado, um percurso super Sim. curto, não fiz manobra nem nada. Então lá foi, Caraca, cara... um caminhão. só E era por caminhão Deus. grandão ou não? É um caminhão... Cara, era de 9 toneladas. Ele é pequeno, só que é um caminhão mais altinho, sabe? É o Sim. suficiente pra não ser igual um carro. Você não consegue fazer curva É o normal. suficiente pra ser desafiador, né? É, cara, nossa. E aí foi isso. Aí basicamente eu voltei pra empresa. Daí ele falou assim, ó, agora eu vou te dar um mapinha aqui e você segue sozinho. Daí eu falei, agora tranquilo, porque eu posso dar minhas gafes lá, mas eu tô sozinho, né? Sim. No máximo eu resolvo na hora. E aí foi isso. Aí eu fechei o dia lá, deu tudo certo. O cara me pagou, ele pagava por dia lá e tal. E assim, foi superado. Aí eu falei, cara, agora pode mandar o que for que eu vou dirigir aqui. Mano,
Poxa, que legal, né? Não, e foi legal, assim, Poxa. foi uma experiência boa, porque, assim, né, poderia não ter sido, era a primeira vez, poderia dar uma gafe, ele falar, meu, volta e tal. E, assim, só que minimamente eu me senti seguro, como eu tinha dirigido, eu falei, pô, também não vou me arriscar aqui de bobeira, porque também tô em outro lugar. Se eu batesse o carro lá, eu já não saberia muito o que fazer, né? Então foi bem assim. E aí voltei e tal, e foi a oportunidade que me deu, assim, né? Porque é difícil, você fica naquela, pô, eu quero uma oportunidade, mas você nunca trabalhou, então não vou te dar. Aí você fica nessa, né? Como que eu consigo a primeira? Sim. E depois foi Não. isso. Aí eu fui arrumando outros jobs, e aí eu consegui jobs fixos mesmo, né? Porque aí eu falei, não, já trabalhei pra tal empresa e tal, mostrei Sim, já falou foto. do caminhoneiro, já, ó. Então, e aí fica muito mais fácil, né? Poxa, que legal, que Mas bacana. era isso, A isso gente foi mais fala um que é os perrengues, mas é os desafios, né? Então. Poxa, que faz parte, né, do processo, né, durante o intercâmbio, faz Exato, parte, né? exato. E no fim, e valeu muito a pena. Até uma galera, depois que eu fui conhecendo, eu dei o mesmo conselho que me foi dado. Cara, às vezes é uma oportunidade legal, porque eu passava o dia dirigindo e tal, mas eu baixava audiobook, o próprio material que o pessoal passava, pô, do curso que eu fazia, até alguns livros que tem que ler, eu baixava audiobook e ficava o dia inteiro lá, sabe? Poxa, Ouvia que um legal. podcast, treinava até questão de inglês e tal, ouvia podcast em inglês. E foi o que me deu, tipo assim, mais um conforto pra trabalhar um pouco mais tranquilo, porque você fica naquele desespero, pô, o que eu vou arrumar semana que vem e tal. E foi bem legal, assim, né? Então foi Poxa, que legal. um desafio que valeu Com a pena certeza. pra caramba. E você tem mais algo, assim, pra compartilhar com a gente, que foi desafiador, assim, ou que tenha sido um perrengue, algo do tipo, assim, que você queira compartilhar aqui com a gente? Ah, cara, tem muita história legal, assim, a nível perrengue. Bom, é os perrengues de começo, né, que é o mais difícil, assim. Eu me lembro que nas primeiras vezes, assim, eu ficava vislumbrado, pô, ia no supermercado, tinha que comprar algumas coisas, tem coisa que você acha equivalente, tem coisa que não age. Aí eu me lembro até que eu dividia com meus pais na primeira semana que eu fiquei lá, eu fui no supermercado 10 vezes. Porque eu ia, aí eu comprava o que eu precisava, voltar, falei, putz, nem pensei que eu precisava daquilo. Aí voltava e tal, voltava de novo, ia comprando, e eu falei, meu... É o perrengue de morar sozinho, né? Então... Você chegou a morar sozinho aqui no Brasil ou não? Antes Então, de você fazer? quando eu estudava eu morava, só que assim, você compra o basicão e eu, Sim. tipo, geralmente almoçava, jantava na rua, porque eu não ficava em casa, né? Estudava, Sim. ia pro trabalho direto. Aí lá não, tipo assim, já tinha que pensar nessa estrutura e, pô, tem que lavar roupa e lá já tem as máquinas de lavar e secar. Mas, pô, que produto que eu uso lá? Isso não Aí acha os mesmos, né? Pô, o amaciante que eu usava em casa não existe aqui. Então é tudo muito diferente, Tudo assim. muito diferente, isso é verdade. Acho E que aí- em qualquer destino, né? Qualquer destino que você vá diferente, né? Do nosso, de origem, Exato. é desafiador essa questão das compras, né? De Sim. comprar. E sem contar, eu falo por experiência, de comprar algo achando que é uma coisa e que na hora de você Sim. experimentar uma outra coisa totalmente Não, diferente. aconteceu várias vezes. Não, isso é muito comum. Eu falo que quando eu fiz meu intercâmbio na Irlanda, em questão de comida, lá eles tem muito curry, eles usam muito curry. Ah, E o curry, o tempero curry é muito forte. Aham. E assim, o começo a gente não fica olhando os detalhezinhos, né? Alguns vinham bem escritos com tempero curry, outros não. Então, a hora de comer é forte. Pra quem gosta, você comer uma vez e outra, mas quando Sim. é muito forte. E muito apimentado também. Eles gostam, principalmente a pimenta. Eles usam muito pimentão. Aham. Eu sofri várias vezes. Tipo, Putz. de suar, assim, ó, de comer e E suar. aí, às vezes, você não tem opção, vai ter que ser aquilo mesmo, né? Exatamente, aí não tem muita opção. Você falou, já tô aqui, já pedi, principalmente quando ia em restaurante diferente, ia comer É. pimentadinho. Você fala, já paguei, já tem que comer, né? Vamos que vamos. E 1 litro de água, Sim. né? E bora lá mandar água. E água de graça, né? Não sei É, na Austrália, também. na Austrália também é? Também. Porque na Irlanda também, qualquer lugar, você pedia lá uma jarra de água, uma pint de água, é de graça. Você não precisava pagar Sim. a água de lá, né? Sim, era bem isso. Lá Bem era parecido. a água torneiral, a gente falava, né? Que era da torneira, mas que era muito bem tratada, né? Então, Aham. não sei na Austrália. Na Austrália também era assim? Também, não senti muito problema nisso. Não, tranquilo. Então é igual na Irlanda também, né? A gente fala brincando que a água da Irlanda causa uns barulhos estranhos na barriga, tudo. É normal, O é desconforto normal. é só sonoro ali. É só o sonoro, só. E é ruim, porque às vezes você tá num lugar, você senta e aquele barulho assim, aí todo mundo, tipo, meio que te olha assim, principalmente turista, né? Fala, Aham. nossa, que esse barulho, né?
né? Aí você fica até com vergonha, né? Desconfortável. Mas quem era irlandês nem ligava, porque já sabia assim, você bebeu água da torneira, né? Sim. Já sabia, já sabia. É muito engraçado. Mas eu falo, os perrengues do intercâmbio, né? Faz parte, tem que né? rolar. E tem esses desafios de começo, assim, de adaptação e tal, que, pô, às vezes a gente tenta evitar, pô, não vou comer, não vou tentar pegar um ônibus. Mas assim, quanto antes você faz, antes você erra, aprende, perde o medo, e aí é outra realidade, sabe? Você se sente muito mais à vontade depois. Então todo mundo precisa perder um ônibus, precisa fazer a pé porque não sabia pegar um trem. Sim, e aí a gente vai se desenrolando, assim, né? É verdade. Então é isso, não pode ter muito medo, assim. Ai, que legal. Não, eu adoro. Eu falo assim, essas histórias engraçadas, né? Esses perrengues, né? Esses desafios, obstáculos, né? A gente fala muito disso. Uhum. É muito legal de ouvir, né? Porque vai além das flores do intercâmbio que a gente fala. Porque o intercâmbio é uma experiência muito intensa, né? Sim, sim. E como eu sempre falo, né? Todo episódio, se deixar, a gente fica aqui batendo papo. Uhum. E até pra gente encerrar, ô Caramelo, o que você deixa uma mensagem aqui positiva pra quem, mesmo com as dificuldades, com os perrengues, pra quem quer fazer um intercâmbio na Austrália? Olha, eu acho que a Austrália, assim... Bom, não fiz muitas experiências em outros lugares, assim, mas de cara a Austrália é um país que eu recomendo muitíssimo, assim, principalmente Sydney. Tem outras cidades-chave lá que também são bem receptivas, assim, a nível... Lugares para você estudar, lugares para você trabalhar, oportunidade, tem bastante. Mas uma recomendação que eu daria, talvez, é você não se prender muito no começo, sabe? Tem gente que é mais introvertido, com uns medos e tal, porque cada um vai para lá com... Nunca morou sozinho, ou nunca... Então, é só chega lá, tem uns desafios que já seria aqui, imagina lá, né? Sim. Eu diria um pouco disso, de você se comecinho, sabe? Nem que seja um dia de cansar e tal. Porque eu, por exemplo, sou um cara que... Eu sempre estudei bastante e tal, quando eu morava em São Paulo lá e tal. Mas eu não ia numa festa, balada, fazer amigos, assim. Eu fazia o amigo quando eu tava estudando, ou não, porque eu era muito mais introvertido, assim, né? E chegando lá, foi uma das primeiras coisas que eu fiz questão de tentar superar, porque as oportunidades de trabalho que eu consegui foi por causa de indicação de amigos, os lugares que eu fui conhecer foi indo com amigo, dividindo um carro e tal. E não só os amigos brasileiros, que alguns a gente faz lá também, mas de muitas outras nacionalidades, assim, né? Então, eu acho que de cara, a primeira coisa que eu falaria, assim, é, cara, se enfrentar, assim, e você ir com essa mentalidade de estar aberto. Vou comer coisa que eu nunca comi, vou precisar fazer coisas que eu nunca fiz, e não tentar, tipo, trazer o estilo de vida que a gente tem no Brasil pra lá, porque aí você vai ter um choque tão grande que até você se adaptar, a experiência pode ser meio negativa, né? Então, quanto mais aberto você chega, assim, nos primeiros dias, melhor para... Com certeza. Se permitir, né, o Caramelo? Exato. Se permitir. Bem isso. Porque eu falo que o estudante, ele precisa viver intensamente. E também se permitir viver essa experiência e fazer com que seja a melhor experiência possível. Sim. Porque é o que a gente sempre fala, cada um tem uma experiência diferente. Mas não quer dizer que a sua foi muito maravilhosa, que da outra vai ser também igual. Ou vai ser, ou foi ruim a experiência, a pessoa achar que vai também ser tão ruim quanto. Não, cada um tem uma experiência, mas cada um tem que fazer acontecer, né? Exatamente. Então, se permitir viver e ser a melhor, fazer ser a melhor experiência. Fazer ser a melhor experiência. Acho que essa é a palavra. Perfeito. Né? É isso mesmo. Então, acho que é isso. Encerramos por aqui. Obrigada, Caramelo, mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui, por participar aqui do nosso podcast. Tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo, assistindo, devem estar, assim, se espelhando e falando, muitos perrengues engraçados, mas, claro, não quero ser picado por uma aranha. Dá pra evitar. Dá pra evitar. Mas, gente, a gente se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe novamente de seguir as nossas redes sociais, nosso podcast, que tem muito mais episódios muito bacanas, compartilhando aqui sobre as experiências dos nossos intercambistas aqui. E nos vemos na próxima. Beijo grande e, Caramelo, obrigada mais uma vez. Tchau, eu que agradeço. Beijo grande. Ari.